Se você já assistiu, sabe que Hora de Aventura não pega leve com a apelação dos seus vilões, e alguns deles podem ser desde demônios extradimensionais a monstros mais antigos que o próprio tempo. Pra você ter uma ideia, o último personagem no ranking já tem a capacidade de alterar o ecossistema do planeta inteiro. Imagina o que o número 1 pode fazer então. Estamos falando de entidades cósmicas que podem influenciar todo o multiverso, ou brincar com a realidade como se fosse um brinquedinho de criança. Já imaginou quem seriam esses vilões? Então já monte no seu íris córneo para ver com a gente os vilões mais poderosos de Hora de Aventura. Sendo uma das várias reencarnações do elemento gelo, Paciência é uma mulher extremamente inteligente e cujo nome já define muito sua personalidade, pois após ter a visão de um cataclisma que acabaria com a vida na Terra há 1000 anos, ela se congelou e esperou todo esse tempo para voltar. Seus poderes são praticamente os mesmos do Rei Gelado, como criar absolutamente qualquer coisa a partir do gelo. No entanto, o gelo de Paciência dá de 10-0 no velhote, pois ela é a encarnação do próprio gelo em si, enquanto que o Rei Gelado apenas controla uma versão inferior desses poderes graças à sua coroa mágica. Além do seu feito de se congelar por 1000 anos, Paciência também é capaz de gerar armas de gelo, controlar o gelo por telecinese, desfazer o gelo de outros usuários e até congelar pessoas em um piscar de olhos. Por ser a encarnação mais antiga dos elementais, Paciência conhece alguns truques esquecidos que podem ajudar as encarnações atuais dos elementos a despertarem todo o potencial de seus poderes. Ao estar na presença de todos os elementais e com um boost de magia grandioso, como o da Batgroth, Paciência também tem acesso ao feitiço chamado Purificação dos Elementos, onde toda a Terra de U volta a ser dividida em apenas 4 nações, cada uma dominada completamente por esses elementos, sendo eles o doce, a gosma, o fogo e, claro, o gelo. Esse feitiço também permitiu que a Paciência acessasse sua forma pura, o que eleva os seus poderes ao ponto de congelar qualquer um que toque em seu corpo ou até transformar pessoas em criaturas de gelo. Porém, talvez a maior fraqueza de Paciência seja sua covardia. Ela prefere se congelar por mais 1000 anos do que enfrentar alguém mais poderoso ou lidar com problemas, ou seja, covardona mesmo. Por causa disso, ela não é lá a vilã mais formidável que existiu na série, mas não deixa de merecer a sua posição aqui no ranking. Talvez vocês se lembrem desse alienígena como o verdadeiro pai do Jake e o responsável por dar a ele os seus poderes elásticos. O Warren é um alienígena extradimensional que tem como principal habilidade a metamorfose, permitindo que ele possa manipular o seu corpo para se transformar em literalmente qualquer coisa. Isso, combinado aos seus poderes elásticos, permite que Warren possa alterar sua forma em um instante para desviar de ataques e até ficar alterando para diferentes formas sem se cansar. Os poderes de Warren são tão absurdos que atingem um nível planetário. Para se ter uma ideia, ele pode se esticar por um planeta inteiro e moldar absolutamente tudo por lá, incluindo criar seus habitantes e estruturas, tudo feito a partir do seu próprio corpo. Ele chegou até mesmo a criar um monstro gigante cheio de tentáculos só para fazer Jake acreditar em sua história. Por causa disso, seu polimorfismo é possivelmente o mais apelão de toda a série. Warren também demonstrou que pode assumir uma forma que o permite conjurar um portal que o leva para qualquer lugar do universo, e com esse poder, ele viaja pelo cosmos espalhando seus poderes elásticos em quem ele julga digno. E por que ele faz isso? Bom, vocês lembram do personagem Ego de Guardiões da Galáxia? Acontece que Ego e Warren têm praticamente o mesmo intuito. Eles viajam pelo universo criando filhos de todas as espécies, e assim que chegam a uma determinada idade, absorvem a energia dos filhos para se manterem vivos. Por sorte, Jake não caiu nessa e meteu um Uno reverso, onde quem teve os poderes elásticos absorvidos foi o próprio Warren. Com isso, Jake recuperou seus poderes e lançou seu pai biológico diretamente do planeta até um buraco negro próximo. Casos de família, né? Possivelmente, ele é o vampiro mais antigo de todo o universo de Hora de Aventura. E curiosamente, ele foi o responsável por transformar a Marceline em vampira. De toda sua corte, ele é quem mais é sedento por sangue. E a própria Marceline disse que sua maldade é tão grande que ele merecia ser perfurado por estacas 10.000 vezes. Sua enorme lista de poderes inclui tudo o que já vimos um vampiro fazer na série e um pouco mais. Só para citar alguns, ele tem telepatia, telecinese, levitação, teleporte, hidrocinese e, claro, sua capacidade de tornar tanto humanos quanto animais em vampiros. Outro poder bastante notável do Rei Vampiro é sua sala transparente, que deixa tudo invisível dentro dela e dispersa toda a luz do sol.
Isso permite que o rei fique em espaços abertos até mesmo em plena luz do dia. No entanto, ele não é tão mau se conhecê-lo melhor. Milhares de anos de vida fizeram dele um homem filosófico e até bobo. Ele até se ofereceu para ter sua essência de vampiro extraída, evitando qualquer tipo de violência. Com isso, ele deixou de ser um vampiro e acabou assumindo a forma de um leão aparentemente comum. Mas sua essência vampírica extraída era tão poderosa que após o seu recipiente ser aberto, gerou uma nuvem negra colossal com seu rosto. Nessa forma, o rei já havia perdido a sua consciência, mas era capaz de controlar tempestades, sugar qualquer ser vivo para dentro do seu corpo de nuvem e, segundo a princesa Jujuba, até gerar distorções na realidade. Ele consegue ficar ainda mais indestrutível nessa forma, nem mesmo uma chuva de lava conseguiu eliminá-lo. Somente a Marceline foi capaz de derrotá-lo depois disso, absorvendo a sua energia, assim como fez com os outros vampiros. Conhecido possivelmente como o maior panaca de toda a Terra de U, o Homem Mágico é mais conhecido por seu espírito zoeiro. Mas no passado ele era um cara totalmente diferente, e até costumava ser o conselheiro do antigo rei de Marte. Porém, depois que Golbe apagou sua esposa Margos da existência, ao ponto que nem mesmo Prismo conseguiu trazê-la de volta, o mágico acabou enlouquecendo, e por conta dos seus atos, foi banido pra Terra. Desde então, ele passou a ser esse cara maluco das ideias, que usa os seus poderes pra infernizar a vida das pessoas. Tirando a magia dos monstros ancestrais, o Homem Mágico é possivelmente o ser com o maior nível de poder mágico em toda a Terra, e sua lista de poderes poderia preencher um livro inteiro. Os mais notáveis que podemos citar são a sua manipulação de forma, criação de portais, levitação, teletransporte, rajadas de energia mágica e até criar uma bolha que desacelera tudo que esteja dentro dela. Ele também pode manipular a matéria ao seu bel prazer, o que já o permitiu fazer coisas como transformar Jake em uma tigela de sopa e Finn em um ovo frito. Mas o mais roubado mesmo é sua manipulação da realidade, que o permite distorcer loucamente as propriedades do mundo. Com isso, ele pode dar vida a objetos inanimados, invocar coisas do nada ou simplesmente infernizar a população de Marte, seu planeta natal. O mágico já transformou toda a água do planeta em cabelo, fundiu as mãos de vários inocentes em uma roda celebrativa e até deu vida às sombras das pessoas. Por mais que o Homem Mágico tenha perdido seus poderes em um momento da série e tenha se redimido, seus feitos questionáveis com a magia não podem ser ignorados, e é por isso que ele está nessa lista. Antes de existir o tempo, existia nada, e antes de existir nada, existiam monstros. Consegue imaginar o caos que a existência em si se tornou, com tantos monstros assim vagando livremente? Esses monstros são conhecidos como monstros primordiais, e um desses milhares de monstros que existem desde essa época é Orgalorg, considerado destruidor de mundos. Até hoje, populações de planetas inteiros tremem só de pronunciar o seu nome. Seu poder e sua fome por destruição são insaciáveis, e para aumentar ainda mais o seu poder, essa criatura pode se alimentar de cometas catalisadores, conhecidos por serem reencarnações de criaturas poderosíssimas como Lich. Orgalorg já conquistou vários sistemas solares do universo afora, e já tentou até possuir o nosso. Ele só não conseguiu, porque Grob Gob Glob Grod se mostrou um guerreiro digno de derrotá-lo. Por mais que esse monstro seja tão temido em tantos lugares do universo, os habitantes da Terra conhecem esse ser pelo nome de Gunter. Sim, aquele pinguim de estimação do Rei Gelado. Orgalorg assumiu essa forma após ser derrotado por Glob e ser atirado na Terra, onde a forte gravidade do planeta alterou sua estrutura corporal até assumir a aparência de um pinguim. Nessa forma, Orgalorg perdeu toda a sua memória, mas suas intenções destrutivas e caóticas continuaram, mesmo que em pequenos detalhes na vida de Gunter. O próprio Hansan Abadir reconheceu aquele pinguim como a criatura mais maligna que já conheceu na vida e nem conseguiu absorver a alma do bichinho. Sem contar que mesmo como um pinguim, ele ainda conseguia influenciar psiquicamente até mesmo um povoado de um planeta de outra galáxia. Por um breve momento, Gunter conseguiu voltar à sua forma de Orgalorg e mais uma vez tentou devorar um cometa catalisador. Mas dessa vez, sua tentativa foi frustrada graças ao heroísmo de Finn, fazendo ele voltar a ser um simples pinguim. Mais à frente na história, Gunter usou o pedido da coroa de Evergreen para se transformar no Coisa de Gelo, então pode ser que Orgalorg nunca mais dê as caras novamente. Conhecido mais como o pai da Marceline, Hansan é também o governante da Noitosfera, uma dimensão infernal cheia de criaturas demoníacas, a qual ele já domina há milhares, talvez milhões de anos. Hansan Abadir não é um vampiro como muitos pensam. Na real, ele é um monstro primordial, assim como Orgalorg, mas por motivos desconhecidos, abandonou boa parte dos seus desejos malignos.
Há quem diga que a compaixão pela sua filha também tenha sido um empecilho para ele abandonar essa vida de entidade destrutiva. Por ser um monstro ancestral, ele também conseguiu transcender o conceito de existência e morte, tornando-se completamente imortal e possuindo diversos poderes mágicos, como manipulação corporal, ser capaz de esticar os seus membros, ter super regeneração, conjurar chamas mágicas e, principalmente, o roubo de almas. Esse último poder é o mais usado por Abadir, e a cada alma roubada, ele se torna mais forte e aumenta drasticamente o seu tamanho. Ele só não consegue roubar a alma de criaturas imensamente poderosas, como o próprio Orgalorg. Fora seus poderes que já citamos, Hanson ainda tem acesso a outras habilidades sobrenaturais graças ao seu amuleto da Noitosfera, concedido apenas ao governante dessa dimensão. Com esse amuleto do caos, o usuário é capaz de assumir uma forma monstruosa com vários tentáculos, além de poder criar nuvens negras que disparam raios com várias finalidades, podendo dilacerar metade do corpo de um demônio, incinerar o alvo instantaneamente ou fazer a vítima vomitar bananas infinitamente. No entanto, quase ninguém aguenta a enorme quantidade de poder desse objeto. Marceline e Finn já usaram o amuleto e se tornaram monstros incontroláveis, dos quais apenas Hanson conseguiu conter. Embora Marceline seja destinada a governar a Noitosfera algum dia, é provável que esse dia ainda leve milhares de anos para chegar, ou talvez nunca chegue, pois se equiparar à força de um monstro ancestral é algo que quase nenhum ser vivo é capaz de alcançar. Cocontep é um monstro primordial, assim como Orgalorg, que já está morto há milhões de anos, mas ainda assim, seu espírito continua vivo pelo culto na Cidade dos Magos. Ele é conhecido como responsável por criar a Era da Magia das Trevas na Terra de U, e por isso, os Magos Sombrios cultuam esse monstro até hoje. Ele é tão poderoso que mesmo após a morte, ele foi capaz de conter toda a sua essência espiritual preservada em um líquido misterioso que sai do seu coração apodrecido, e caso alguém seja digno o suficiente para beber esse líquido, Cocontep irá renascer no corpo dessa pessoa. Do contrário, a pessoa vai explodir, como se fosse uma bomba. O monstro é considerado o primeiro usuário de magia em toda a Terra de U, e se tornou praticamente a origem de toda a magia que já existiu nesse mundo. Então, não é exagero dizer que Cocontep pode realizar qualquer feitiço que já existiu. Sabe a enorme lista de poderes do Homem Mágico? Bom, podemos supor que Cocontep pode usar todos eles e um pouco mais. Quando assumiu o corpo do mordomo Menta, o monstro conseguiu superar a força de 5 professores experientes da Escola de Magos, usando feitiços anuladores, repelindo todas as magias lançadas contra ele, dando um grito supersônico que desintegra o oponente, lançando um fogo vermelho que evapora o alvo, mudando de forma ou só apelando para a força física mesmo. Quanto mais Cocontep assumiu o corpo do Menta, mais forte e com mais poderes ele ficava, podendo até disparar rajadas de energia pela boca estilo Godzilla. Por mais que ele possa recuperar todos os seus poderes após possuir um usuário digno, esse usuário ainda pode voltar ao normal se ele vomitar toda a essência que bebeu do monstro primordial. Apesar do Menta ter se livrado da influência de Cocontep, o monstro ainda aguarda pacientemente no subsolo até que outro usuário digno beba o líquido do seu coração e se torne sua nova reencarnação. Sendo o monstro antigo mais conhecido de toda a série, Lich é o único que, mesmo depois de ter reencarnado incontáveis vezes, sempre manteve o seu desejo de exterminar toda a vida existente, independente do esforço. Sempre quando volta à vida, ele assume o corpo de alguém. Até mesmo esse corpo apodrecido não é originalmente dele, mas sim de um rei ou mago que já existiu anos atrás. Sua consciência chegou à Terra com um cometa catalisador que quase destruiu toda a vida no planeta e causou a extinção dos dinossauros. Desde então, o monstro segue possuindo qualquer coisa que respire para espalhar o seu desejo de destruição. Apenas a sua presença já deixa um rastro de podridão e morte por onde quer que ele passe. Mesmo quando está preso ou debilitado, seu controle de mentes ainda funciona perfeitamente, podendo manipular os afetados a fazer o que ele quiser ou até nocautear os seus oponentes apenas dizendo "caia". A única maneira de evitar o controle mental de Lich é com uma coroa colar específica que protege sua mente de ser afetada. Além da reencarnação contínua e controle de mentes, Lich também é capaz de voar, pode assumir formas líquidas ou gasosas, pode manipular chamas verdes mágicas, além de ser capaz de ressuscitar os mortos e controlar os seus cadáveres. No entanto, seus poderes mais notáveis são sua absorção de magia, a liberação de um gás preto sugador de vida e suas chamas negras, que podem transformar qualquer coisa que tocam em
em monstros e até foram capazes de destruir os cristais da cidadela. Billy e Finn são os únicos heróis conhecidos que já conseguiram derrotar o Lich num X1, mas foram apenas vitórias temporárias, pois o monstro sempre retornava de alguma forma. Ele até conseguiu possuir o corpo do Billy em um dos seus retornos. A gosma curativa da cidadela até conseguiu conter os desejos destrutivos de Lich por um bom tempo ao transformá-lo no docinho, mas ainda assim, esse foi um caso como o do Gunther, onde apesar da sua nova forma, algumas das suas intenções destrutivas prevaleceram. A única entidade que foi capaz de eliminar Lich de vez foi o próprio Golb, que transformou ele em uma peça de Tetris. Até onde sabemos, Lich possivelmente não irá mais voltar depois disso, pois ousou desafiar o seu mentor Golb. Vindo diretamente da série Fiona e Cake, Escaravelho é uma entidade poderosíssima com uma tarefa bem simples: vigiar e manter outras entidades cósmicas na linha, e se preciso, pode até eliminá-las. Essas entidades cósmicas incluem seres tão poderosos quanto o Prismo e a Coruja Cósmica, e o Escaravelho tem poder suficiente para conter cada uma delas. Por causa desse trabalho, viagens entre universos e realidades alternativas é só mais um dia comum para ele, graças à sua arma cristal, que também é a principal fonte dos seus poderes. Essa arma não só permite que ele rastreie e acompanhe as atividades de qualquer ser cósmico, como também permite apagar qualquer coisa da realidade, caso seja atingido por seus raios. Porém, esse dispositivo só pode apagar coisas de realidades não canônicas, como era o caso do universo de Fiona e Cake. Mas assim que esse universo foi canonizado, tudo que já foi apagado pelo raio voltou à realidade. Outras funcionalidades desse cristal do Escaravelho também incluem conjurar diferentes tipos de armas, disparar poderosas rajadas de energia e prender as entidades dentro de pequenas cápsulas semelhantes a ovo. Dentre outras das habilidades que o Escaravelho possui, também está incluso sua enorme força física, que foi capaz de enfrentar diversas entidades de uma só vez, sua mudança de forma, super regeneração, teletransporte e a mais notável de todas, sua imortalidade. Devido ao seu importante papel de zelador de realidades, podemos supor que Escaravelho não pode ser morto nem mesmo por Golb, pois quando essa entidade caótica tentou fazer isso, Escaravelho apenas foi transformado em várias pequenas baratas, mas que podiam voltar à forma original caso todas elas se agrupassem. Mas apesar de tão poderoso e imprevisível, Escaravelho tem uma fraqueza muito forte, que é a sua burrice. Ele prefere não usar o seu cristal mesmo em momentos críticos e opta por só sair na mão com suas habilidades físicas. Depois de todos os eventos da série, ao que parece, Escaravelho foi rebaixado a um nível inferior de cargo de mestre de desejos, pois agora ele virou algo como um simples ajudante do Prismo. Não sabemos ao certo quem rebaixou seu cargo, mas tudo indica que tenha sido o ser misterioso conhecido como chefe do Prismo, mas ainda não deixa de ser um cargo cósmico extremamente alto. Ou seja, se isso é um rebaixamento, pode ter certeza que Escaravelho foi um ser de grande respeito e poder, e de burrice também. E antes de seguirmos pro top 1, deixamos aqui as nossas menções honrosas. Darren, um gigante antigo que consegue abrir portais de dimensões alternativas e apagar qualquer ser vivo de todas as realidades existentes após derrotá-lo. Doutora Banha, uma cientista ciborgue super inteligente capaz de gerar híbridos de animais, transformar qualquer ser vivo em um ciborgue e até poderosas armas biológicas. Rei de Fogo, o governante do Reino de Fogo antes da Phoebe, conhecido por ser bastante tirano e por ter poderes de chamas possivelmente até superiores aos de sua filha. Rei Gelado, o principal antagonista da série, mas que muita gente já considera um aliado. Sua imaginação é o limite quanto ao que ele pode fazer com gelo, mas ainda assim, ele está abaixo das reencarnações do gelo como Paciência Saint-Pin e Evergreen. Bela Noite, um ser feito de pura anti-magia que tem a habilidade de roubar magia de bruxos e magos, e assim gerar um cubo gigante em volta do seu corpo, do qual saem diversos tentáculos para atacar os seus oponentes. Sendo a própria personificação de todo o caos existente no universo e de todas as realidades alternativas, Golb é, sem dúvidas, a entidade mais poderosa de Hora de Aventura. Por ser a própria encarnação do conceito de caos e entropia, sua existência transcende qualquer conceito de realidade, e mesmo que esses conceitos sejam apagados da existência, a mera presença do caos no multiverso faria Golb ressurgir. Para quem é fã de Lovecraft, ele é praticamente o Azathoth da Hora de Aventura, enquanto os outros monstros primordiais estão no nível de Cthulhu. É apelão o suficiente pra você? Mas calma que tem mais. Seus poderes são praticamente ilimitados e sua vontade é absoluta. Caso Golb decida eliminar algo da existência, como uma realidade inteira,
nada pode reverter essa decisão. Quando o Homem Mágico desejou ao Prismo que sua amada Margot voltasse após ela ser levada por Golby, até mesmo o Prismo não conseguiu fazer nada. Puxa, cara, isso nunca tinha rolado antes. Nem mesmo os desejos da coroa de Evergreen foram capazes de eliminar o Golby. Ou seja, ele está acima de toda e qualquer concepção de magia, realidade e poder. Embora isso não seja confirmado, é provável que todas aquelas peças de Tetris orbitando sua cabeça sejam, na verdade, monstros tão poderosos quanto Lich que ousaram desafiar o Golby, se tornando meras decorações no seu corpo. Fora sua manipulação irreversível da realidade, outro poder bastante notável é a sua fumaça, capaz de transformar vários seres vivos em monstros, que ainda podem se fundir para virar um único monstro gigante. Ao menos esses monstros, assim como o próprio Golby, são afetados por qualquer forma de harmonia, como um grupo de pessoas cantando uma música. Isso irá enfraquecê-los e até dar abertura para um golpe decisivo. Por fim, Golby também pode digerir as coisas por camadas do seu passado, fazendo elas voltarem a estágios anteriores da sua vida. Isso fez o Rei Gelado voltar ao seu estado consciente antes de ficar psicótico, e até fazer a coroa de Evergreen conceder um novo desejo. E foi com esse desejo que Beth conseguiu, entre aspas, derrotar o Golby e impedir a destruição da Terra de U. Ela se fundiu com a entidade, se tornando um ser chamado Golbat e desapareceu no cosmos, deixando o planeta Terra em paz. Até hoje, essa foi a única maneira conhecida em trilhões de anos em que as ações de Golby foram impedidas por alguém. E mesmo que esteja agora fundido com outro ser, a entidade segue realizando seu papel de agente onipresente do caos. E assim, encerramos nosso ranking desse terror cósmico que se disfarça como um desenho infantil. Qual desses monstros você achou o mais sinistro de todos? Você já conhecia todos eles? Então comenta aqui embaixo pra gente saber. E não esquece de deixar o ultra like no vídeo e de se inscrever, que é pra dar aquela força no canal, hein? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!